Agora eu vou fechar a passarada toda, só para gente fazer a prática. Depois a gente volta a ver os passarinhos da net. Então vamos começar percebendo onde é que nós estamos. Então, ouça os sons ao seu redor, sejam eles quais forem. Sons distantes, sons próximos. Sente os apoios do corpo, sentindo o corpo apoiado na cadeira, no chão. E deixa a sua consciência permear o espaço do corpo, percebendo as sensações do corpo. Ajeita a postura se for necessário para ficar confortável. E nota as sensações do corpo, com a intenção de acolher qualquer sensação que surgir. Quer ela ganhe uma etiqueta de agradável, quer ela ganhe uma etiqueta de desagradável ou de neutra. Tive essa motivação de lidar com qualquer experiência que o seu corpo agora te oferecer. Relaxa qualquer tensão, relaxa qualquer esforço que você estiver fazendo. O corpo solta completamente a respiração, deixa a respiração acontecer livremente. Mas pode ser que você note algum desconforto. Se ele for leve, apenas fica na presença dessa sensação. Dá espaço para essa sensação. Se você notar qualquer sensação agradável, dá espaço igual para essa sensação. Sem querer modificar, sem querer consertar. Apenas acolhe. Observa melhor essa sensação. Livre dos rótulos, livre dos conceitos. Observa a sensação diretamente. Com curiosidade, com amorosidade. Nós estamos nesse capítulo sobre paciência. E um aspecto muito importante da paciência é como é que nós lidamos com as adversidades. Então, como disse Shantideva, a gente deve começar a treinar com as pequenas coisas. Então, veja se é possível relaxar e acolher todas as sensações do corpo, sem se fixar nem nas agradáveis nem nas desagradáveis. Se desidentificar desses rótulos, dá espaço para a experiência, seja ela qual for.
Lembrando que sim, nós treinamos com as experiências simples, pequenas. E só descansa uns instantes nessa possibilidade de lidar com o que surgir. Livre da ansiedade ou do hábito de querer consertar. Descansa nessa tranquilidade, nesse okayness, como diz o Tsoknyi Rinpoche. Tsoknyi Rinpoche. Aí devagarzinho vai abrindo os olhos, sem pressa. Se preparando para encontrar com a nossa sanga, encontrar com o nosso professor. O nosso professor querido Norman Fischer. Deixa eu abrir os microfones. Então, essa prática de lidar com o desconforto, né? É uma das práticas que está no final desse capítulo sobre paciência, né? Então, muitas vezes, nós temos um hábito, né? De querer que tudo esteja do jeito que a gente gosta, né? Com baixíssima tolerância ao imprevisto ou umas coisas que não estão exatamente do jeito que a gente gostaria que estivessem, né? Mas pode acontecer de a gente nunca conseguir relaxar, né? Porque tem coisas que a gente não precisaria tentar consertar, a gente poderia deixar ser como é, não é? Claro que, claro que grandes dores ou grandes desconfortos, é claro que a gente pode não, a gente deve contribuir para que aquilo seja melhor para nós, para os outros, né? Isso faz parte da prática de compaixão. Só que tem uma hora que tem que passar a régua, sabe? Passar a régua, tá bom, por enquanto tá bom, né? Cultivar um contentamento, né? Senão é uma coisa sem fim. Por exemplo, na prática de meditação simples, né? É um exemplo simples. Mas a gente se senta para praticar. Aí, nos primeiros 5 segundos, tá tudo bem. A gente, tá bom, tá confortável. Daqui a pouco, alguma coisa começa a incomodar. Se a gente não desenvolver algum grau de tolerância com esse desconforto, a gente nunca vai parar, porque sempre vai ter alguma coisa para fazer. Seja, por exemplo, agora me deu uma coceirinha, e quando a gente presta atenção, parece que a coisa fica mais importante, né? Agora me dá uma coceirinha aqui, né, nesse lugar aqui. Se eu estou fazendo prática e aparece a coceirinha, se eu bobear, vou lá e... Ah, mas agora apareceu uma aqui mais para trás. Vou lá e... Aí daqui a pouco não tem fim. E assim é na vida. Não tem fim. As possibilidades de a gente ajeitar para lá ou para cá, né? Então tem uma hora que a gente tem que passar a régua. Esse é o recado da paciência, um dos recados maravilhosos da paciência, né? E aí o bom é que a gente pode dar uma descansadinha, né? A gente pode deixar, tá bom assim, né? Tá suficiente, né? Porque perfeito e exatamente do jeito que a gente gostaria que fosse, dificilmente as coisas vão continuar, né? Elas podem ficar momentaneamente, assim, mas seguir assim vai ser um pouco difícil, né? O que vocês acham?
Vocês concordam, discordam? E as coisas agradáveis também, né? Quando surge coisa agradável, a gente faz o contrário. A gente quer que continue daquele jeito para sempre também, né? Tipo os passarinhos da net. Ai, que maravilha esse passarinho. Mas eu me lembro bem uma experiência que eu tive que eu estava num retiro, eu estava no último andar de uma casa e era telhadão, assim, tinha até uma claraboia assim no telhado, assim. Era 3h30 da manhã, os passarinhos começaram a tretar no telhado. Qualquer hora eles vão cair dentro do meu quarto aqui, se pegando, né? Era impressionante, era um baita barulho. Quer dizer, tudo na vida pode... No primeiro dia, eu falei, que lindo esses passarinhos, eles vieram me acordar. Só que no dia seguinte eu já não achei tão legal assim, porque eu não tinha dormido tão cedo assim para acordar 3h30 da manhã, né? Mas você acha que eles estavam preocupados comigo? Eu não tinha nada que eu pudesse fazer, né? Nada. Então, é assim, além de dormir um pouco mais cedo, né? Que no retiro dá até para fazer essas coisas, né? Mas é isso, chuchus. Vomitão? Voltar para o nosso... Eu abri o Kindle, mas em outro lugar. Deixa eu abrir aqui nosso livro. Então, nós estamos praticando com a raiva. Só ver um pouquinho. Bom. Então, vamos lá, chuchus. Vou compartilhar. Tá aqui, tá perdi. Vou fechar o microfone, quando vocês quiserem falar alguma coisa mesmo, daí vocês podem abrir, tá bom? Então, estamos aqui no finalzinho desta página que acho que é 110. Pelo menos aqui o Kindle está dizendo que é 110, deixa eu ver. Não, não é não. É 115 no livro físico. Esse é talvez o único problema do Kindle, a gente nunca sabe que página que está mesmo no livro físico, mas a gente está aqui nessa página, no livro físico é na metade da página 115. Então vamos lá. E se pudéssemos usar o poder da raiva para o bem? E se pudéssemos transformá-la através da prática da paciência, purificá-la, para que nós, não mais empurrados por sua destrutividade irracional, pudéssemos usar a sua energia para nos ajudar a trabalhar para o bem. A rigor, todas as emoções têm uma energia, né? Uma energia no sentido da emoção nos mover para algum lugar, né? A etimologia da palavra, inclusive, né? A emoção pode nos mover para fora, no caso da raiva, para dentro, no caso da tristeza, ela tem uma energia, né? Se a gente pudesse pegar essa energia e usar direito, né? Entender melhor. Sem eliminando a toxina que tem ali, né? Na raiva. Então, raiva é informação. Ela nos diz algo sobre quem somos, o que está em nossas mentes, em nossos corações. É como a dor física, o jeito de o corpo se proteger indicando que algo está errado e onde está errado. A dor machuca. Mas se soubermos aprender com ela, podemos achar uma cura necessária. A raiva é exatamente o mesmo, ela é um indicador. Alguma coisa precisa de atenção. Então, Paul Ekman, né? Os teachers aqui do CIB sabem. Paul Ekman diz que a raiva está querendo nos apontar algo que nós estamos vendo como um obstáculo para o nosso bem-estar, né? O ponto é que nem sempre essa visão, esse discernimento do que é o obstáculo nos ajuda ou é correto, né? Então, esse é o ponto, assim, a gente precisaria aprender a interpretar melhor esse indicador, né? Ela é um indicador, mas para a gente usar o indicador, a gente precisa entender esse indicador, né? Então, alguma coisa precisa de atenção. Se nós estamos com raiva, é porque nós estamos contrariados, frustrados ou com medo. E não teríamos percebido isso sem aquele momento de forte raiva. Ao chamar a nossa atenção, a raiva
torna possível compreender, mudar, crescer. Então, nós praticamos paciência não para fazer a raiva ir embora, mas ao contrário, para nos mover em direção a ela, com apreciação e respeito, para que nós possamos transformá-la em emoção positiva, energética e ação. Não é uma coisa simples ser capaz de perceber a raiva como raiva, ser capaz de abraçá-la suave e corajosamente, em vez de ficar assustado com ela, ou agarrá-la e jogá-la longe. Se relacionar com a raiva é uma questão sutil que você não aprende em livros. Não há outro jeito a não ser vê-la em ação por você mesmo, nos padrões únicos do seu próprio corpo, da sua própria mente. Então, eu não sei se aqui a gente já falou da prática de RAIN, né? Mas eu vou repetir, para muitas pessoas vai ser repetido, mas acho que vale a pena. A Michelle McDonald, que é uma praticante antiga mesmo, ela foi, na juventude dela, ela foi Miss Havaí. E ela é uma senhorinha agora, né? Ela criou esse aforismo, não é aforismo, é acrônimo, né? Para a gente poder praticar com emoções intensas, especialmente qualquer tipo de emoção, com emoções, né? E o acrônimo é RAIN, né? R-A-I-N. Então, R é reconhecer. Então, vamos supor, surge alguma coisa algo que nos perturba, a gente deveria dar uma paradinha, se a gente quiser entender, né? Se a gente quiser entender, a gente precisa criar esse espaço, a gente precisa ter uma chance, né, de não agir imediatamente, automaticamente, com base na emoção que está surgindo, né? Então, a gente precisaria dar uma paradinha, reconhecer o que está acontecendo. É a primeira letra do acrônimo, R, né? Reconhecer. Aí, a gente pensa assim, tô com raiva, tô com medo, tô aflita. Às vezes a gente não sabe nem nomear direito, mas não faz mal também. A gente não precisa entrar numa discussão com a gente mesmo para baixar um nome, né? A gente para e sente o que está acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo, a gente sente, né? Mesmo que a gente não saiba na hora nomear. É sempre bom nomear, mas pode ser que a gente não consiga, não tem problema. A gente para, reconhece, acolhe. O A é allow, em inglês. Permitir que aquilo fique ali, né? Sem a gente precisar fazer nada para consertar, nem para nada, só sentir. Então, reconhece, acolhe, investiga, né? Ou se interessa pelo que está acontecendo. O I, a Michelle McDonald e a Tara Brach, que é a professora que mais ensinou o RAIN, na verdade, ela diz que o I é investigar. Mas a nossa mente conceitual é capaz de pirar, ficar tentando, por que eu fiz isso? Por que está acontecendo isso? Porque fulano não sei o que lá, porque quando eu era criança minha mãe blá, blá, blá. E não é nada disso o I, né? O I é só se interessar, eu prefiro interessar-se, né? Pelo que está acontecendo no corpo, né? Então, vamos supor, ele está com raiva, né? Que é o nosso assunto aqui do... Então, a gente sente que está com raiva. A gente primeiro reconhece, deixa aquilo se mostrar para a gente, né? Aí a gente se interessa pelo que está acontecendo no nosso corpo. Olha só, quando eu sinto raiva, o que acontece? Né? Parece que o meu coração vai sair pela boca, parece que o sangue está fervendo. Sei lá como é que fica o nosso corpo. Cada corpo pode ser que tenha também experiências diferentes, né? Então, a gente se interessa pelo que está acontecendo no corpo. A gente se interessa pelo que está acontecendo na mente também. Que tipo de atividade está acontecendo na mente? Geralmente fica uma conversação assim na nossa mente, né? Mas a gente precisaria se interessar, significa também que a gente está olhando, né? A gente não está completamente abraçado com aquilo. E não é identificar-se, né? É interessar-se. Então, a gente pega, como se a gente pudesse pegar na mão e olhar para minha mente está assim, 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 né? Ou está surgindo essa fala na minha mente. Não é que eu estou pensando isso intencionalmente, mas quando eu estou com raiva, surgem na minha mente várias imagens, várias falas, várias coisas que surgem. Se a gente bobear, a gente agarra aquela coisa e sai fazendo alguma coisa com respeito a ela, né? Daí, se a gente consegue ter
esse distanciamento mínimo para poder observar o que está acontecendo, sem que esteja aqui na nossa cara, né? A gente, né, ganha um pouquinho de distanciamento. Aí o N do RAIN é não se identificar. Ou estado natural, a gente recupera o nosso estado natural, né? Pode ser que nesse processo a gente entenda alguma coisa sobre aquela emoção, sabe? Pelo menos a gente pode entender assim, toda vez que essa pessoa fala desse jeito, eu fico com raiva. Aí pode ser que a gente entenda o seguinte, bom, mas também, o que eu vou fazer, né? Eu não posso controlar tudo que essa pessoa fala, né? Especialmente se a gente não conhece, especialmente se é na televisão, né? Vamos supor que é na televisão. A gente ouve alguma coisa na televisão, ouve o Putin falando, sei lá. Aí a gente passa mal, se a gente pudesse, a gente entrava pela televisão e... Adianta alguma coisa? Putin não sabe nem onde fica o Brasil. Se a capital do Brasil é Brasília ou é Buenos Aires. Ele não, possivelmente nem sabe disso, né? Muito menos quem a gente é. Mas a gente fica lá, bebendo a raiva do Putin, né? Não adianta nada. O Geshpen, pessoal, se vocês não estão assistindo o Geshpen de quinta-feira, assistam, por favor, porque tá demais, assim. Semana passada, eu até falei para ele, eu tô convencida de tudo que o Gesh falou agora. Porque a resposta mais inteligente a qualquer estímulo que despertaria raiva para nós, a resposta mais inteligente é compaixão. Por nós, né? Porque a gente é a primeira a se lascar quando a gente sente raiva, a gente é a primeira a passar mal, né? A Cris falando que tá sensacional. A gente é a primeira, então não tem, assim, não tem justificativa alimentar a raiva, né? Que é diferente de não fazer nada a respeito do que está acontecendo. É outra coisa, né? Agora, quando a gente alimenta a raiva, quando a gente não cultiva a paciência e a gente alimenta a raiva, age informado pela raiva, a nossa visão é estreita, a gente não consegue usar a nossa inteligência para enxergar outras possibilidades. Fora que a gente fica doente, a gente, o coração, não sei o quê, dói o estômago e não tem nenhum benefício ficar com raiva. O Geshpen, olha, se vocês não quiserem assistir o resto, não tem problema, mas entrem no YouTube da Tibet House e assistam a última aula que ele deu semana passada. A gente se convence, mas não é possível, eu nunca mais vou dar ouvido para essa porcaria, dessa raiva, desse jeito, né? Não dar ouvido para a raiva, porque a raiva está dizendo assim, olha, isso aqui não pode. Primeiro, teria que ter no fundo do nosso olho, a gente devia ter que pensar assim, pode ser que esteja vendo errado as coisas, né? A gente precisava deixar essa possibilidade, assim, né? Porque aí a gente poderia dizer assim, de onde eu estou vendo, isso não está certo. De onde eu estou vendo, isso não está certo, né? Pode ser que eu esteja vendo de um lugar errado, né? Mas tem essa informação. De onde eu estou vendo, essa situação não está certa. Mas, geralmente, quando a gente sente raiva, fala assim, você está errado. Não é a situação, não é a forma de pensar, não é... É a pessoa está errada. E certamente está errada, porque eu estou dizendo que está errado, né? Então, tem uma possibilidade enorme de a gente tá errado, né? De a gente estar equivocado, pelo menos, com respeito ao motivo ou ao que realmente está errado, né? O que o Geshe estava tentando nos ensinar ali é que não é a pessoa que está errada, é a aflição mental da pessoa que está causando problema. Que a pessoa é tão vítima quanto nós. Eu estava vendo esse caso desse rapaz que atirou o carro no carro da ex-mulher, né? Meu Deus. Você pensa o estado que a pessoa tá para pegar o próprio carro, ele dentro do carro, não sei se vocês viram essa notícia, ele dentro do carro ia tirar o carro no carro da ex-mulher, quer dizer, ele estava em risco, a mulher estava em risco, as filhas dele estavam dentro do carro, inclusive a maior quebrou a perna. Imagina o descontrole, porque ninguém acorda de manhã
na casa da Nete, né, com aqueles passarinhos cantando, assim, e fala assim, hoje eu vou atirar o meu carro no carro da minha ex-mulher! Ninguém faz isso, não é? Então, a minha irmã é bem mais feminista assim, do que eu, né? Eu já fico pensando, cara, imagina a situação desse sujeito, esse descontrole. Vai saber como é que é essa relação, né? A que ponto que essa mulher... Depois você ouve as conversas. A minha filha vai para onde a mãe dela for, né? Quer dizer, tem, tem uma contribuição, vai, né, da relação para essa situação. Nada justifica tirar o carro no carro dessa mulher, de jeito nenhum, né? Não é esse o ponto. Mas o ponto é a gente olhar um pouco mais fundo, assim, né? Imagina a perturbação de uma pessoa que faz uma coisa dessas, né? Ele mesmo podia ter se matado, porque ele estava no carro que ele atirou contra o carro da mulher, né? Ele mesmo podia ter morrido, imagina. Isso acontece. Olha, essa seria uma boa história para a gente contar para o Geshe Pende. Vamos ver se eu lembro amanhã, ou se eu tenho essa chance de amanhã contar para ele essa história. Porque é exatamente o que ele estava querendo dizer. Assim, a pessoa fica tão perturbada que ela mesma pode se machucar, ela machuca os outros. Imagina, esse cara devia estar desde sei lá que horas imaginando o que ele ia fazer, né? E se envenenando com aquilo. É muito triste, pessoal, é muito triste. Por isso que o que o Gespen estava falando, que eu falei, eu estou super... Agora, nessa situação é fácil, porque a gente não está envolvida, né? A mulher não é minha irmã, o cara também não é meu irmão, conheço ninguém, né? Amanhã, para mim, eu esqueci essa história, porque não... né? Então é fácil para a gente pensar assim, né? Mas a gente deveria ter cultivar esse interesse em um pouco mais fundo, assim, um pouco além da aparência, né? Significa que esse cara não precisa ser contido? Claro que não significa. Claro que tem que ser contido. Claro que tá errado, né? Não é esse o ponto. Mas não é verdade que certamente ele estava tomado por uma loucura? Claro, né? Ninguém escolhe fazer isso, né? Atirou nos 2 filhos, imagina? Pois é. Quer dizer, é uma... Então, qual que é o inimigo verdadeiramente, né? Que Shantideva fala. Os nossos verdadeiros inimigos são as aflições da mente, né? E o ponto também é que a gente não... Sabe, quando a gente vê uma situação dessas... Bom, para mim, uma situação dessa seria definitivamente impossível de acontecer comigo, né? Primeiro, eu não tenho marido, não tenho... Para mim seria meio difícil, vamos dizer, vai. Mas a gente pode olhar para uma situação e falar, eu jamais faria isso. E não é verdade. A gente não sabe, né? Como que a gente pode ser torturado de algum jeito e resolver ter uma atitude dessas, né? Duro que a gente pensa assim, eu não faria isso. Olha, a Márcia escreveu justamente o que eu falei. Julgamos e colocamos a pessoa na prisão. Exatamente, como se o problema fosse a pessoa, né? Então, a pessoa precisa ser contida de alguma maneira? Precisa ser contida. Agora, jogando na cadeia? Acho que não. Né? Enfim, o ponto para nós, como praticantes, assim, como praticantes do treinamento da mente, não é exatamente decidir o que vai acontecer com a pessoa. No caso da Márcia até né? Mas no nosso caso, não. Nós estamos falando de treinamento da mente, né? A gente precisa enxergar mais profundamente, né? Enxergar o que está por trás da pessoa que está causando aquela confusão toda, os troublemakers que o Guilherme está falando, os encrenqueiros, né? O que está por trás do encrenqueiro? Porque é como se ele estivesse sendo usado pela aflição da mente. Essa que é a visão, né? E assim a gente vai cultivando a paciência, faz parte de cultivar a paciência, né? Ter essa visão um pouco mais além, assim, né? Beleza? Então, agora, pera só um pouquinho, fazendo uma conexão com o Rain, né? Então, é claro que é melhor a gente treinar com coisas mais simples, né? Situações simples, assim. De raiva simples, de perturbações simples, né? Daí a gente reconhece, a gente acolhe, né?
A gente tem sempre a sensação que não tem tempo para fazer isso, mas sempre tem. Quase sempre tem, vai. Vamos dizer assim. Quase sempre tem. Então, por exemplo, quando a gente está, sei lá, numa discussão por WhatsApp, ou numa conversa por WhatsApp, numa conversa por e-mail, sei lá. Mais difícil se a gente tiver de frente mesmo com a pessoa, né? E for uma situação dessas. Mas tem uma infinidade de situações que a gente pode treinar isso. Assistindo notícia de jornal, sabe? Dá para treinar isso muitas vezes, assim. Dá para treinar. Essa paradinha. Opa, para. Deixa eu ver o que está acontecendo, né? Mas aí, esse olhar que a gente dá para o I, ele tem que ser aberto, sabe? Não é que a gente vai pegar... Porque qual que é a tendência que a própria emoção faz a gente fazer? Porque nós entramos naquele período refratário, né? Que a gente só absorve informações que validam a emoção, né? Por que a gente precisa dar essa paradinha, acolher e se interessar com abertura? Porque senão a gente vai achar um monte de razão para a gente ter raiva. E não é isso. Isso é o que a gente já faz, não precisa fazer nada diferente, né? A gente faz isso naturalmente, a gente vai achar um monte de razões para justificar a emoção que a gente está tendo. Especialmente a raiva, né? A raiva é sempre fácil de se justificar. E tudo bem, a gente pode continuar justificando o resto da vida, só que não vai mudar nada, né, na nossa vida. Você não vai cultivar paciência, a gente vai continuar igual, né? Sem usar a nossa inteligência. Então, a gente precisa de uma abertura, assim, pode ser que eu esteja equivocada, como é que está meu corpo, como é que está minha mente, o que isso tem a ver comigo, né? Como é que o outro mesmo, como é que o outro pode estar se sentindo nesse momento, neste momento? Assim, o outro como um ser, né? Não como alguma coisa congelada que fez uma barbaridade, mas esse ser, como é que ele pode estar se sentindo? Ele também está sendo motivado pela raiva que eu estou sentindo? Está com medo? Como é que ele pode estar se sentindo? Né? Ampliar a visão, até que no fim, no N, a gente não é mais aquela pessoa que entrou na prática, sabe? A gente já está maior, a gente não é aquilo. Né? Isso com qualquer emoção. A gente está falando agora da raiva, mas pode ser com qualquer emoção, né? Eu vou postar o link do vídeo da Tara Brach falando sobre isso, para quem não viu. Eu sei que 1 milhão de pessoas já viu 1 milhão de vezes, mas às vezes alguém não viu. Então, vou postar no WhatsApp. Então, vamos lá. Então, essa é uma forma de cultivar a paciência, né? Essa prática de observação sutil, estando espaçosamente presente, né, com o que acontece, sem julgar, consertar, simplesmente percebendo e abraçando, é atenção plena, né? Porque, caso contrário, caso não haja atenção plena, a gente se identifica completamente com o que está acontecendo, se mistura, se perde, né? Atenção plena, a gente está presente com o que estiver acontecendo, sem se mover do lugar. Estamos vendo. Ah, meu corpo está... Eu estou vendo mesmo saindo a tampa da minha cabeça, que nem nos desenhos animados. Estou vendo que estou vermelha, estou ficando, né? Estou vendo, né? Meu coração vai sair pela boca, que eu estou com vontade que eu estou saindo do corpo, na verdade, estrafogar a pessoa. Estou vendo tudo isso, mas eu estou só vendo, né? Como muitos estudos, livros, conferências, programas, cursos e treinamentos atestam, a atenção plena é uma prática poderosa. Ainda assim, é contra-intuitiva. Como poderia apenas ficar levemente consciente de algo sem fazer nada fazer alguma diferença? Né? Por que eu não vou pular no pescoço da pessoa mesmo? O que eu vou ganhar com isso? Mas faz, porque a atenção plena não é uma prática isolada. Então, ele está falando aqui que para a gente poder dar essa paradinha, né? Quando surge uma emoção, como a raiva, por exemplo, que é super intensa, mobilizadora, né? Para a gente ter essa condição, a gente precisa praticar meditação de atenção plena, que ele está dizendo aqui. A gente precisa ter uma prática de almofada, sabe? Antes de ir para a vida, porque senão a gente não consegue dar essa paradinha. É difícil de sustentar, porque essa paradinha significa usar a atenção plena. Para usar a atenção plena, a gente precisa cultivar, né? Senão, simplesmente a gente não tem. É tipo como diz o Geshe Pei, passar um cheque sem... Não foi o Geshe Pei que falou. Alguém falou, passar um cheque sem fundo. Acho que foi o Geshe Pei que falou. Você não tem recurso, né?
Não adianta. Se você quer cultivar paciência, mas quando acontece alguma coisa, você imediatamente reage, não dá. E para não imediatamente reagir, a gente precisa sentar na almofada. Sentar na almofada, deter uma coceirinha na testa, eu não coço. Tô vendo a coceira na testa, mas eu tô tranquila, eu não vou mexer. E volta a atenção para a respiração. Ah, é porque eu tenho hoje que fazer... depois, volta para a respiração. Se a gente não treinar isso, a gente não consegue, né? Mas a gente pode pensar, para que serve ficar prestando atenção na respiração? Que besteira, né? Tem alguma coisa mais chata do que isso, que prestar atenção na respiração? Possivelmente não tem. Mas o bem-estar que você cultiva quando você não precisa fazer nada a respeito de nada é maravilhoso, né? Como poderia apenas ficar levemente consciente de algo sem fazer nada fazer alguma diferença? Mas faz, porque a atenção plena não é uma prática isolada. Pessoas que praticam a atenção plena também têm determinação, têm intenção de aprender e mudar. A disciplina de ficar com a prática ao longo do tempo e ainda inteligência e abertura suficientes para ver o que está acontecendo. E elas têm imaginação. Esse é o jeito bonito que ele fala. Tem imaginação. Praticar paciência para transformar a raiva em energia para o bem requer um esforço criativo com o passar do tempo. Teve alguém que falou que sentir ódio é falta de imaginação. Porque é um pouco isso, né? O ódio, a raiva, eles estreitam a nossa mente. A gente vai fazer sempre a mesma coisa, responder do mesmo jeito. É como se a gente não pudesse usar a imaginação. Ah, beleza, mas frente a isso, que toda vida eu sentir raiva, o que mais que eu poderia fazer mesmo? Dar risada, por exemplo, né? Ou acolher o outro. Ou, puta, dar risada é sempre não, mas quase sempre funciona, né? Ele fala, puta, de novo eu tô caindo nessa? Não é possível. Não é possível que eu tô caindo de novo nessa, né? E dá uma risada, né? Liberação pelo riso, como diz o Lama Santen, né? Ou bom humor, a Jetsuma, depois que a gente terminar, vou tentar achar esse vídeo que ela fala. A Jetsuma Tenzin Palma, ela fala que o bom humor deveria ser a sétima paramita, a sétima perfeição, né? Tem 6, né? No caminho do Bodhisattva, mas ela diz que o bom humor deveria ser a sétima, porque é uma coisa super importante de cultivar, né? Então, mas para isso a gente precisa ter imaginação, né? A gente precisa ter abertura para imaginar outras possibilidades, né? Então, é preciso visão criativa para não ver a raiva no escopo limitado que normalmente vivemos, mas, em vez disso, ampliar o escopo e ver possibilidades maiores. Vamos ver se conseguimos reduzir a alguns poucos passos o ato de praticar com a raiva. Então, primeiro, pense sobre a raiva. Então, aquela aula de ontem não, da semana passada, é maravilhosa para a gente pensar sobre a raiva. Reflexão inteligente importa. Leia livros sobre a raiva, ouça palestras, faça um diário, converse com amigos. Torne-se tão claro quanto puder sobre o que a raiva é, como ela aparece em você, como ela machuca você, como ela ajuda você. Mobilize toda essa reflexão enquanto você pratica o segundo passo, no momento que realmente estiver com raiva. Então, a gente precisa refletir, né? Sobre os benefícios e os riscos, né? No caso da raiva. Número 2, apenas perceba. Erre do Rain. Reconheça. Isto é, antes de você se precipitar em culpar e dizer coisas e cometer atos imprudentes, perceba o real fenômeno da raiva. Como que você se sente? Treine-se por meio da repetição para imediatamente trazer atenção para o corpo no momento da raiva. Isso é uma das coisas boas do Rain também. Porque se você treina o Rain, né? E no I você traz atenção para o corpo para ver como é que o corpo tá, a raiva já não tá te agarrando pelo cabelo. Porque é como se você já não estivesse dando atenção, especialmente para o objeto da raiva, né? Se a gente tá com raiva de alguém e a gente traz atenção para o corpo, você já não tá mais focando naquela pessoa que está te fazendo sentir raiva, né? Isso muda tudo, né? Então, treine-se por meio da repetição para imediatamente trazer atenção para o corpo no momento da raiva. Fique com a sua respiração. Fique com as batidas do seu coração. Se você não lembrar na hora, faça em seguida. Pouco a pouco você vai aprender fazendo na hora. Agora é o seguinte, a gente tem que ter cuidado para não suprimir, né? Então, o Rain não é uma técnica de supressão da emoção. É uma técnica de consciência emocional, né? Então, a gente traz atenção para o corpo e sente o corpo. Completamente, né? Então, é diferente de falar, não estou com raiva. A gente não fala isso, mas a gente tranca em algum lugar, a gente pode trancar, né? Não é isso.
É trazer atenção para o corpo, sentir como é que o corpo está. E passar um tempo ali, observando o corpo. E observando as falas que surgem na mente. É um pouco mais desafiador isso, né? Mas, então, a gente começa pelo corpo. Mas, aos poucos, pode surgir alguma coisa, assim, sabe? Ah, isso é sempre assim. E aí, quando você ouve frases assim, é sempre assim, você começa a desconfiar. Não, mas não é sempre assim. Não é verdade isso, né? Ontem eu estava vendo um vídeo de um professor falando por que a vida humana é preciosa, né? Eu achei tão bonitinho o jeito que ele falou. Ele falou assim, porque a gente não está sofrendo o tempo todo. É verdade, né? Mas quando a gente está na bolha do sofrimento, a gente fala, "Ah, isso é sempre assim, isso não muda nunca." Nada disso é verdade. Não é sempre assim, as coisas sempre mudam, né? Então pode ser que a gente pegue essas frases surgindo no meio da emoção e a gente se dê conta da besteira que aquilo é, né? Mas se a gente não olhar bem na cara daquelas besteiras que a gente está se falando, aquilo serve de gasolina para o fogo, sabe? Aquilo vai... realmente, essa pessoa é sempre assim, não vai mudar nunca, desgraçada. Aquilo, se a gente não olha para aquilo que a gente está dizendo, que a nossa mente está produzindo, né? Aquilo é gasolina. Mas se a gente olha na cara daquilo, fala, meu, que besteira. Claro que não. Claro que não é sempre assim, né? Claro que a pessoa não é isso só. Claro que a pessoa tem outras qualidades, enfim, né? Muitas coisas são besteiras, mas que se a gente não olhar na cara, vira gasolina, né? Isso é um problema. E daí ele estava falando isso, que a nossa situação de seres humanos é muito preciosa, porque a gente não está sofrendo o tempo todo, né? Então a gente tem hora, a gente tem a chance de parar e praticar, né? Tem horas que está tudo bem, mas a gente sofre. Então, como se fosse uma situação muito desconfortável, na verdade. A gente não sofre o tempo todo, mas sofre. Então a gente tem chance de praticar, e porque a gente sofre, a gente lembra disso. As coisas podem mudar, daqui a pouco eu posso sofrer. E também, o fato de a gente sofrer, de a gente saber o que é sofrer, nos permite simpatizar com o sofrimento do outro, né? Então, é o melhor dos mundos sermos humanos no Sansara, né? Obviamente. O melhor dos mundos é ser Buda, né? Mas, enquanto isso não acontece, o melhor dos mundos é ser gente, né? Porque a gente está nessa situação, nem tão boa, nem tão ruim, né? Então, é isso, né? A gente não vai suprimir, só vai trazer atenção para o corpo. Isso aí é uma baita ferramenta. Diga a você mesmo, isto é raiva, é assim que ela me faz sentir. E é só isso. Olha que coisa mais fantástica, né? Se a gente puder ter esse distanciamento. Não é eu estou com raiva. É assim, a raiva surgiu. Ou a minha mente está com raiva, ou sei lá, ou a raiva surgiu para mim, ela me faz sentir assim. O dia que a gente chegar tiver essa possibilidade, a gente está salvo, pessoal, da raiva, né? Pelo menos. Quando você faz isso, você está acalmando as coisas, suavemente abraçando a sua condição, nem afastando, nem ficando enganchado a ela. Se você fica com raiva no momento de intensa interação com outra pessoa, treine a si mesmo para pedir por uma pausa. Vamos supor que esse tempo não existe, né? Mas a gente está vendo que vai dar ruim. A gente fala, olha, vamos fazer um intervalinho antes de pular na garganta da pessoa. Você pode dizer algo como, espera um minuto, deixa eu me controlar. Resista ao impulso de imediatamente atirar de volta com agressão. Quarto, depois que o momento de raiva tiver passado, tire um tempo para investigá-lo. Então, passou a treta. Aí você traz à tona na meditação, escrevendo, ou outras formas de reflexão. O que aconteceu ali? Quais foram as causas imediatas daquilo? Quais foram as causas mais profundas? Né? Como é que eu estava me sentindo naquele momento? Eu estava com fome, tinha dormido mal, eu já estava irritado por alguma outra coisa, né? Causas mais profundas. Isso me toca por causa da minha história, por causa dos meus hábitos, realmente me toca. Quando essas coisas acontecem, né? Aquilo me toca, eu tenho uma sensibilidade a esse tipo de coisa. Pense sobre a pessoa envolvida, como você as considera ou como você gostaria de considerá-las, né? Se você lembra da pessoa que estava envolvida nessa situação
e você reconhece, fala, puta, realmente eu só vejo essa pessoa como alguma coisa negativa. Eu não consigo ver nada de bom nessa pessoa. Isso não é real também, gente, não é realista, né? As pessoas têm qualidades e têm defeitos sempre, né? Diz o Dalai Lama, se você não vê qualidade em alguém, você não está procurando direito, porque ela tem qualidades, né? Então, não é realista, né? Então, lembra-se do seu compromisso de Bodhisattva, de se identificar carinhosamente com todos, especialmente essas lixas aí, que vão lixar a gente, né? Então, a gente tem que lembrar do nosso voto. Você pode não estar sentindo isso no momento da raiva, ou até mesmo quando for refletir posteriormente, mas reforce que esse é o seu compromisso, que você vai chegar lá no final. Todo lugar que está escrito eventualmente deveria estar escrito no final, ou ao final. Essa é uma tradução errada dessa palavra, eventually. Então, é sempre, no fim, você vai chegar lá, né? Mas a gente precisa lembrar desse voto. Puta, se a gente se irrita com coisa pequena, que chance que a gente tem de ser Buda, de virar Buda? Nenhuma, né? Se a gente for ficar tropeçando em pedrinha, como é que a gente vai fazer quando encontrar com um pedrão, né? Reforce que você está comprometido em ver o que quer que esteja sentindo agora como um passo naquela direção. Não importa o quanto não pareça, né? Quando você desenvolve um hábito de investigar a raiva desse jeito, pouco a pouco está mudando a sua relação com ela. É como se quando a gente faz isso, a gente traz a raiva pro caminho. Ela apoia a gente no caminho. A gente tem que trazer tudo pro caminho nosso. Esse é o trabalho do Bodhisattva, né? Agora, você está interessado na raiva como um processo e um problema. Você está esperando que ela surja para você, que ela surja, para que você possa investigar mais a fundo. Você não está mais tomando ao pé da letra. Você não está mais fazendo o que ela mandar você fazer, né? Você está querendo que a raiva surja agora para você poder olhar bem na cara dela. Os Vingadores, quem tem filho pequeno talvez tenha o adolescente assistiu Os Vingadores, o último episódio dos Vingadores, o Hulk, ele fez as pazes com Bruce Banner. Ele é uma pessoa só agora. Ele é o Bruce Banner, né? Com aquela cara de Hulk, assim, ele tá mais parecendo com um ogro agora, porque ele é grandão, assim, mas de óculos, né? Ele tira selfie com a criançada. É tão bonito. Eu acho os desenhos animados, assim, esses filmes, eles às vezes têm umas mensagens tão lindas, né? O último Homem-Aranha também. O Homem-Aranha, eles todos aparecem, né? Aparecem todos os Homens-Aranha, de todos os filmes dos Homem-Aranha, como se cada um vivesse num universo, né? Aí eles todos aparecem no mesmo filme, se encontram, e os vilões dos filmes deles, de cada um deles, né? Aparecem também. E aí, em vez de matar os vilões, eles vão curar os vilões. Não é bonito? Eu acho lindo quando aparecem esses filmes assim, com essas mensagens. Assim. Eles vão... O ponto agora dos Homens-Aranha, que é lindo de ver todo... E o mais barato desse filme de criança é a criançada em si, né? Porque a hora que aparece o último Homem-Aranha, meus molecadas pira de um jeito, eles batem palma, eles levantam, eles gritam. É muito barato desse filme com criança, né? Mas é isso, eles estavam curando. Ô, Giane, eu assisti esse Homem-Aranha. Então, pratique o 9º preceito do Bodhisattva. Faça o voto de praticar amor e não guardar rancor. Rancor é uma base para o próximo episódio de raiva, né? Que a gente não quer, né? Nós discutimos os 16 preceitos do Bodhisattva no capítulo anterior. Esses são compromissos que os Bodhisattvas fazem para ajudá-los a permanecer no caminho com a intenção de viver uma vida amorosa, né? Não é mandamento. É como se fosse uma proteção para a prática. Então, praticar o nono preceito não significa que você nunca irá guardar rancor. Com o próprio surgir da raiva, guardar rancor não é necessariamente intencional, né? A gente guarda quando a gente percebe, quando a gente pensa que não, percebe que ainda está lá. Puta, ainda não esqueci aquilo que você me fez. Tem um ainda, né? Mas não é porque a gente quer também. Mas é porque a gente não olhou, né? Não é porque a gente quer, mas é porque a gente não olhou direito. Então, quando alguém feriu você terrivelmente, é difícil não sentir raiva da pessoa. Você não consegue evitar. Praticar esse preceito começa com simplesmente perceber seus pensamentos e sentimentos raivosos. E tem uma coisa que o Alan Wallace fala que é muito verdade, né? Quando a gente guarda rancor, especialmente quando a gente guarda rancor, nota que a gente está... Rancor é um episódio novo de raiva, basicamente, né?
Mas nota que o objeto da nossa raiva, quando a gente percebe o rancor, ele é uma coisa congelada, que ficou no passado. Não é mais a pessoa, do jeito que ela é hoje. É uma coisa congelada, é uma imagem que a gente guardou daquela situação que nem existe mais, né? A pessoa possivelmente talvez nem lembre daquilo, ou ela não faria de novo, ela é outra pessoa, a gente também é outra pessoa, mas a gente guarda aquela bolinha, né, congelada de raiva. A gente precisa dissolver isso daí, né? Derreter essas bolhas congeladas. Praticar esse preceito começa com simplesmente perceber seus pensamentos e sentimentos raivosos. Em seguida, em vez de justificá-los, porque você está com vergonha e precisa se desculpar consigo mesmo por senti-los, né? Então você tem que ter uma razão muito forte para poder, por fim, continuar sentindo o rancor daquela pessoa. E é tão difícil às vezes, né? Eu lembro de uma situação que eu não conseguia desculpar. Eu não consegui desculpar a pessoa, assim, não consegui, ao longo de muito tempo, assim. E ela mandava flor para mim, era uma mulher, não era nem nada romântico, assim, não era um envolvimento romântico, era uma amiga que aprontou uma feia comigo, eu não conseguia desculpar. Eu sentia até, ela mandava flor para mim, mandava mensagem, não sei de que jeito, eu, não, batendo, sabe, me sentia tipo criança teimosa mesmo, batendo o pé. Assim, às vezes eu sentia que eu quase derretia, assim, não, eu não vou desculpar. Impressionante, eu fiz um esforço desgraçado para não desculpar aquela menina. Faz muito tempo, né? Mas na época eu não conseguia mesmo, assim, sabe? Era muito engraçado, porque eu tinha uma baita razão, né? Aí toda hora eu ficava recuperando. Não, mas ela aprontou não sei o quê comigo, e ficava toda hora puxando essa carta do bolso, né? Dureza. Aquela... a mágoa e rancor é a mesma coisa, né? Só que é a mesma coisa, eu acho, Má. Talvez o rancor ele tenha mais relação com a raiva e a mágoa mais com a tristeza, né? Mas seja a mágoa ou o rancor, a gente, no fundo, a gente não consegue soltar aquela história, né? A gente não consegue. Não é intencional, claro que não é. E é difícil soltar, às vezes, é super difícil. Mas é que é para o nosso próprio bem também, não faz sentido guardar isso, né? Então, praticar esse preceito, em seguida, em vez de justificá-lo, lembre-se de que, apesar de eles estarem aí agora, eles não estarão sempre aí. Lembre-se de que seu compromisso é de um dia estar completamente livre deles, não importa o quão distante esse dia possa estar. Esse que é o nosso compromisso, né? Nosso compromisso não é com a situação que aconteceu, que nos magoou, que nos feriu, sei lá. Nosso compromisso não é com aquilo, não é em continuar. Nosso compromisso não é em continuar tendo raiva da pessoa, ou continuar magoada, ou continuar ferida, ou continuar. Nosso compromisso é em ser Budas. Como é que a gente pode achar que a gente vai conseguir avançar nesse caminho carregando essas malas, né? Você também pode fazer práticas de bondade amorosa para a pessoa ou para as pessoas que você está guardando rancor. Essas práticas envolvem a repetição intencional em meditação, outros momentos silenciosos de frase que você esteja bem, que você seja feliz, né? Em relação a cada pessoa de quem estiver com raiva. Não precisa... Quando a gente faz essas práticas de bondade amorosa, é como se a gente jogasse mesmo, sabe, soprasse aquele encanto, assim, né? Que você seja feliz. Mas não é que você seja feliz e que você não faça mais o que você fez comigo. Não é assim. A gente só que você seja feliz, que você seja, que você fique bem, que você, a gente só vai, né? Aí uma hora aquilo melhora, né? Eu sugiro uma meditação simples de bondade amorosa na página 99. Vamos ver a página 99. Se é que funcionou essa... Meditação da bondade amorosa. Então, ó como que é a prática de bondade amorosa da página 99, que eu não vou encontrar aqui, né? Mas é assim, você senta em meditação, imagina alguém que você ama sentado à sua frente. Quando você expira, você envia essa energia de amor e de cura para o seu coração. Daí você traz uma pessoa neutra. A gente já fez essa prática, né? Traz uma pessoa neutra, faz a mesma coisa, deixa que você seja feliz, que você
fique bem, que você se livre de toda a confusão, blá, blá, blá. Aí você envia essa energia de amor e de cura. Depois você pratica com todos os seres. E depois com alguém que você não gosta. Ou alguém que te magoou, né? Simples, a gente vai esquentando os motores com pessoas, né, que a gente ama, que é fácil fazer isso. Depois com pessoas que tanto faz. E daí a gente chama aquela pessoa famosa, como diz o Tenzin Wangyal, a pessoa famosa. Tenzin Wangyal chama essas pessoas que tem problema de pessoa famosa, né? Daí a gente traz a pessoa famosa, aquela famosa pessoa que nos atrapalhou. Também esse vídeo sobre a vida humana preciosa. Ah, não dá, Ivone. Não era... Não dá, é um programa fechado. Não posso postar esse vídeo aí. Desculpa, amiga. A Márcia falou, meu pai faleceu faz 22 anos, ele foi um pai extremamente violento e nada amoroso. Estou com 42 e há bem pouco tempo tenho conseguido olhar para ele com outros olhos. E nem sei explicar em palavras o que significa me livrar da mágoa. Pois é, Márcia. Isso é maravilhoso, né? Porque é isso, né? Como se a gente ficasse se esfaqueando, porque seu pai certamente está em outra, sei lá que vida já, né? Várias outras vidas talvez ele já tenha tido. 22 anos. Quer dizer, não tem o menor sentido, né? Então parece que a gente não consegue largar, mas na verdade a gente é que sai muito, muito, muito ferido nessa situação, né? É realmente uma prática de autocompaixão. Fazer uma prática de bondade amorosa com respeito ao seu pai é uma prática de autocompaixão, né? Porque no fim é você que está assim, sendo libertada dessa mágoa, né? Que bom que você está podendo olhar para ele de outro jeito, né? Ele certamente era isso também, uma pessoa que estava respondendo aos karmas dele, né, Marcinha? Eu sempre penso isso, a gente que está fazendo um baita esforço, às vezes maior, às vezes menor, mas ele está se esforçando, né? Para ir além das nossos automatismos, além da nossa confusão, a gente não consegue. Em muitas situações a gente não consegue. Imagina as pessoas que não têm nem ideia de que existe um caminho para isso, né? É muito difícil, não é nada fácil, mas a primeira beneficiada é você mesma, né? E as pessoas estão ao seu redor. E o seu pai também, com certeza, né? Onde quer que ele esteja, com certeza. É uma libertação, você está libertando você e ele dessa situação, né? Maravilhoso. Então tá bom, fofurinhas. Vamos. Alguém quer comentar alguma coisinha? A gente está já chegando no nosso horário. Giane, Carneiro falando. Eu assisti Então esse vamos filme fazer do uma dedicação? Homem-Aranha. Ah, escuta, você não Então, a está gente me pode fechar os ouvindo? olhinhos um pouco. E sente o corpo, sente o coração. Imagina essa possibilidade, né, de a gente se libertar de toda a mágoa, de todo o rancor. A gente mesmo curar o nosso coração. E essa cura é de todos os seres. Quando a gente cura o nosso coração, a gente cura o coração de todos. Que a gente possa, aos poucos, ir substituindo toda a raiva, toda aversão, toda a agressividade do nosso coração por amor. Amor é o grande antídoto para a raiva. É esse o nosso voto, amores, é esse o nosso voto, é esse o nosso compromisso. Nós não temos compromisso com a raiva, nós temos compromisso com o amor. Agora pode parecer óbvio, mas no momento em que a raiva nos pega, nos agarra, a gente pode acontecer de a gente se entregar a ela, mas nosso compromisso é com o amor.
Então, sente um pouco isso do fundo do seu coração e irradia esse amor, essa cura para todos que estão aqui nessa sala com a gente agora. Para todas as nossas conexões kármicas, de todas as nossas vidas, ou seja, para todos os seres. Que todos nós possamos nos curar pelo amor. Então tá, meus amores. Muito obrigada pelo encontro. Ficando todos quietinhos, só teclando, tudo em silêncio. E eu, que não tenho dificuldade nenhuma para falar, né? Falando. Você está ouvindo a gente? Mas o Norman Fischer falou mais. Então tá, meus amores. Boa semana para vocês. Até semana que vem. Obrigada. Obrigada, Jeane. Eu tô com minha caixinha. Tchau, pessoal. Muito grata. Beijo. Boa semana. Beijão, amores. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo.